Primeiramente, queria agradecer à ministra Rosa Weber pela substituição na primeira parte da sessão. Ocupa agora a cadeira da presidência, o CNJ, situada que ao demorou centro muitíssimo. da mesa em formato da letra U Depois invertida. eu passei ali na fisioterapia para poder estar em dia aqui ao lado de todos. Saudar a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, O ministro Luiz Fux tem pele clara, cabelos grisalhos, volumosos, Ricardo lisos, Lewandowski, ministro Luiz Roberto usa Barroso, toga preta ministro por cima do Luiz terno Edson escuro, Fachin, camisa branca, ministro gravata Alexandre de verde. Moraes e ministro Nunes Marques. Saudar também nosso procurador-geral da República. Eu quero também, ao iniciar essa segunda parte, comunicar que recebi o ofício de Sua Excelência, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, indicando os dispositivos constitucionais e solicitando que fosse realizada a eleição para preenchimento da vaga de ministro efetivo no tribunal em razão do término do segundo biênio de Sua Excelência, o ministro Luiz Edson Fachin. A eleição foi realizada e, com muita honra, eu proclamo o resultado. Por 10 votos, foi eleita como membro efetivo a ministra Carmen Lúcia e 1 voto para o ministro Nunes Marques. De sorte que eu gostaria de saudar Vossa Excelência, nossa decana e querida amiga, por esse exercício de uma nova função, tendo em vista que por lá já passou em momentos muito difíceis que eu tive, digamos assim, eu presenciei as dificuldades que Vossa Excelência teve na época em que julgávamos de segunda a sexta mensalão, Vossa Excelência ainda presidia o TSE. Presidente, Vossa Excelência me permite? Toda a palavra. A ministra Carmen Lúcia não só abrilhantou o Tribunal Superior Eleitoral, como foi a primeira Rosa mulher Weber a presidir. Então, esse dado, para nós mulheres, é de enorme importância. E agora se restabelece, né, a presença feminina no Tribunal Superior Eleitoral. A ministra Carmen Lúcia vai atuar juntamente com o ministro Alexandre de Moraes e com o ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, permite também só cumprimentar a ministra Carmen Lúcia, em meu nome pessoal, Ministro em nome Alexandre do de Tribunal Moraes. Superior Eleitoral. É um grande prazer, uma grande honra que Sua Excelência volte ao Tribunal Superior Eleitoral e, particularmente para mim, um grande conforto. Eu sempre digo, é verdade, a primeira presidente a gente nunca esquece. A ministra Carmen Lúcia foi a presidente que me deu posse aqui no Supremo Tribunal Federal e tenho certeza que muito nos auxiliará, eu e ao ministro Ricardo Lewandowski, nas eleições agora de 2022. Presidente, eu queria... Presidente, peço a palavra também. Mas não... Presidente, eu queria também manifestar o meu júbilo pela eleição da ministra Carmen Lúcia, dizendo que tem uma excelente experiência de trabalho conjunto com Sua Excelência. Trabalhamos aí duramente numa eleição presidencial que levamos a bom termo, fizemos uma apuração com pouquíssimas horas depois do fechamento das urnas. Foi um exemplo que o Brasil deu para o mundo todo. Portanto, receba, ministra Carmen Lúcia, os meus parabéns e os votos de muito sucesso nesta nova missão, ou na missão que se renova agora. Presidente, eu queria agradecer a Vossa Excelência e a todos os ministros que me honram com a confiança deste voto para que eu reinicie agora um novo período no Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal da Democracia, como é chamada, e dizer que eu continuarei atuando com a mesma ética, o mesmo empenho e a mesma busca de auxílio para que a gente tenha realmente, nas eleições e no processo eleitoral e na dinâmica da justiça eleitoral brasileira, o segmento de um exemplo que tem sido dado ao mundo por este ramo do judiciário brasileiro. Muito obrigada a todos, especialmente agora falo para o Tribunal Superior Eleitoral em nome do ministro Alexandre de Moraes e do seu vice-ministro Ricardo Lewandowski. Muito obrigada a todos. Obrigado. Então, vamos prosseguir, né, na votação das ações diretas de constitucionalidade 7.042 e 7.043. Eu passo a palavra agora à Sua Excelência, o ministro André Mendonça, para o seu voto.
Minha saudação, senhor presidente. Cumprimentos a Vossa Excelência. O ministro André Mendonça, também ao eminente ministro da relator, mesa, Alexandre de Moraes, pelo brilhante voto já trazido ao plenário pele para clara, cabelos grisalhos, conhecimento usa óculos e de armação avaliação metálica também das leve, teses de veste a cada toga qual, preta por cima do certamente terno considerando escuro, em vários camisa aspectos, branca, gravata cinza. penso, à luz até de algumas manifestações, os próprios fundamentos já trazidos por Sua Excelência. Meus cumprimentos à ministra Rosa Weber e, de modo especial, também à ministra Carmen Lúcia, felicitando-a pela eleição agora como titular no Tribunal Superior Eleitoral. Meus votos de sucesso e pleno êxito no exercício da missão jurisdicional naquele importante tribunal. Meu cumprimento aos demais colegas, eminente Procurador-Geral da República, nobres advogados que já abrilhantaram e fizeram grandes sustentações orais também da tribuna, servidores, servidoras. Em termos de preliminar, em função das alegações de ilegitimidade ativa das associações autoras, em pauta, STF julga a legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor ações por improbidade administrativa. Trago no meu voto as razões que são basicamente adesivas ao já trazido pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, razão pela qual conheço das ações diretas e passo ao exame do mérito da questão. Eu peço um pouco de paciência aos eminentes pares, não serei talvez tão breve, mas também não tão alongado, mas não tão breve como o eminente ministro Alexandre de Moraes, ainda que registre minha aderência em totum à tese ou às conclusões e dispositivos por Sua Excelência lançados. Meu motivo de tomada de tempo é em função até da relevância que, sob a minha ótica, acompanha a discussão que é tratada no âmbito dessas ações diretas de inconstitucionalidade. Como já dito, basicamente são duas questões. Uma envolve a legitimidade ativa do Estado em todas as suas esferas para a propositura da ação de improbidade, e um segundo aspecto da controvérsia jurisdicional e constitucional diz respeito à obrigatoriedade da defesa por parte da advocacia pública, de um modo geral, em relação a agentes acusados de improbidade em função de eventual parecer no âmbito da consultoria jurídica que tenha, de algum modo, respaldado a prática de uma determinada conduta administrativa que, ao final ou em determinado momento, venha a ser questionada em função de um possível ato ímprobo. No que tange ao primeiro ponto, eu queria, em reforço também ao já colocado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, consignar que a defesa da probidade ele se constitui um princípio constitucional, como nós já havíamos trazido na última sessão, quando discutimos o julgamento anterior. Ele é uma derivação ou uma qualificação do próprio princípio da moralidade administrativa. Não é sem razão que ele integra o próprio artigo 3º, se não no caput, no âmbito do parágrafo 4º, até para trazer uma melhor especificidade às consequências de uma infração à moralidade administrativa qualificada. Dentro dessa perspectiva, o artigo 37 caput, ao se referir aos princípios da administração pública, diz que esta mesma administração ela deverá imperativamente obedecer a esses princípios. Se ela deve obedecer, ela deve prevenir. Se ela deve prevenir, ela deve zelar, como faz-se referência também ao artigo 23, inciso 1, que todos os entes da federação devem zelar pela Constituição, pelas leis e pelo patrimônio público, leia-se, por óbvio, sob a minha perspectiva, patrimônio público em sua ampla extensão, até porque não haveria razão de haver um ente da administração pública que tivesse que defender e zelar o patrimônio público numa extensão
que não correspondesse à integralidade do que vem a ser patrimônio público. Ou seja, não é simplesmente o patrimônio mensurável financeiramente. Este também. Em pauta, a STF julga legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor ações por improbidade administrativa. Em função desse mandamento constitucional, se especifica no parágrafo 4º do artigo 37 a indispensável garantia da probidade administrativa. E como é que a Constituição ela especificou essa garantia? Mediante o risco dos agentes de improbidades terem que suportar uma ação judicial que pode levar a consequências sancionatórias ali especificadas: perda do cargo, suspensão de direitos políticos, perdimento de bens, proibição de contratação com a administração pública. Ou seja, em função desse dever de zelo pela probidade, que traz uma correspondente garantia para o cidadão de uma administração pública proba, honesta, íntegra, que respeite a esses mesmos princípios, se torna imperioso, como consequência, a garantia dos meios correspondentes para que esse mesmo Estado garanta, seja no âmbito simplesmente de gestão pública, seja no âmbito que a Constituição, e não o administrador ou nenhum de nós elegeu, de acionamento e persecução judicial de um possível ilícito de improbidade administrativa. Nesse sentido, eu trago à colação alguns textos de doutrina. Me permitam brevemente citar a professora da Universidade de São Paulo, Maria Silvia Zanella de Pietro, que trata do assunto e, ao se referir ao artigo 37, caput, diz ela, são princípios autônomos, como o da legalidade e o da moralidade. E, no parágrafo 4º, o mesmo dispositivo traz como princípio punir os atos de improbidade administrativa. Essa é uma função, ou a persecução dos ilícitos de improbidade, típica de quem? Do Ministério Público? Não. Também do Ministério Público, como legitimado extraordinário, mas como legitimado ordinário da própria administração pública. Até porque, não fosse da própria administração pública, esse dispositivo teria que estar no rol do artigo 129, que trata das atribuições do Ministério Público. Está no capítulo próprio da administração pública, porque o primeiro agente, ou o primeiro ente, ou o primeiro órgão que deve fazer valer essa persecução do ilícito é a própria administração pública. Trago à colação ensinos do professor José Afonso da Silva. O próprio ministro Alexandre fez referência ao mesmo professor, diz ele que a improbidade é uma imoralidade qualificada e que, ao mesmo tempo, ela deve ser tratada, portanto, com um maior rigor e garantida pela própria administração pública. Diante disso, precisamos refletir sobre quem está legitimado para representar essa administração pública. E a Constituição de 88 inova ao trazer, além de um regramento específico em relação ao Ministério Público, de bipartir as atribuições que até então eram exclusivas no âmbito federal ao Ministério Público Federal com a Advocacia Geral da União e, no âmbito dos estados, com as respectivas procuradorias estaduais. Além de atribuir à advocacia pública o poder de representar judicialmente o ente público, a Constituição foi além. Ela, no artigo 129, inciso de número 9, ela vedou expressamente ao Ministério Público exercer esse tipo de representação. Em outras palavras,
não só o Ministério Público, nas ações extrapenais, e eu não vou nem entrar aqui na questão da natureza jurídica dessa ação, na minha opinião, civil. Por quê? Porque a mesma lei de improbidade, embora faça referência a uma natureza não civil, depois ela fala em aplicação do Código de Processo Civil, em acordo de não persecução civil. Mas, ainda que não haja um consenso sobre a natureza civil, me parece claro, porque isso decorre do próprio parágrafo 4º do artigo 37, que não é uma ação penal. Se não é uma ação penal, a legitimidade do Ministério Público só pode ser extraordinária. Por quê? Porque o 129.9 veda a representação por parte do Ministério Público do legitimado ordinário, que é o ente público. Assim estabelecidas essas balizas, é importante, então, fazer um cotejo entre essas representações e essa legitimidade ordinária e extraordinária. Trago, senhor presidente, e penso que é o mesmo, talvez o mesmo precedente já trazido pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, voto de Sua Excelência quando do julgamento do tema 561, quando Sua Excelência faz essa distinção de que, no âmbito não penal, o Ministério Público detém legitimação extraordinária e não legitimação ordinária. Dito isso, constitucionalmente, a quem foi incumbida a representação da administração pública? A advocacia pública. A quem foi incumbida, em primeiro grau, a defesa e a garantia da probidade? A administração pública. Em a pauta, quem, nos julgamento termos da conjunto Constituição, das deve zelar ADIs 7042 e 7043. STF pelo julga cumprimento da legitimidade Constituição, exclusiva do das Ministério leis e Público do para próprio propor patrimônio. ações por improbidade O que, administrativa. logicamente, Quem vota é o inclui os ministro princípios André da Mendonça. moralidade e da probidade administrativa. Daí que a esta administração pública deve ser garantido o direito de acesso à justiça. A pergunta é: a lei ordinária pode vedar à vítima do dano o direito de acesso à justiça, ou à vítima do ilícito, de modo mais específico, o direito de acesso à justiça? Entendo que não. O parecer já referenciado também da Lavra, da Procuradoria-Geral da República, penso que bem esclarece esse ponto, trata da questão da legitimidade ordinária, da legitimidade extraordinária do Ministério Público, e trata da questão de que retirar-se por lei, o poder, o direito do legitimado ordinário de propor a ação correspondente para a qual a Constituição o incumbiu do dever de zelar, retiraria e ofenderia o acesso à justiça que está esculpido no artigo 5º, inciso 35, da nossa Constituição. Enfim, não pode, com a devida vênia, eventuais posicionamentos em contrário, se negar à vítima, e é o primeiro obrigado a zelar pela probidade, o direito de acesso à justiça. O professor Canutilho, em sua obra clássica, ele, ao tratar do princípio da proteção jurídica e das garantias processuais, ele afirma o seguinte, que esse direito de acesso tem como sentido nuclear o da proteção judicial dos direitos, que é a garantia dos direitos fundamentais
o qual só pode ser efetivado quando, no caso de violação desses direitos, houver uma instância independente, ou seja, havendo violação do direito de administração pública, ter uma administração proba, deve ser garantida a esta mesma administração a tutela judicial correspondente. Além disso, trago algumas considerações sobre a teoria dos poderes implícitos. Ministra Carmen, numa das suas referências, na primeira parte da sessão, usou basicamente a expressão: se foi dada a obrigação, tem que ser dado os meios correspondentes para o cumprimento dessa obrigação. E quando eu estou tratando de questões de ilícitos, meios correspondentes significa garantir com que, eventual infração do ilícito, o poder estatal possa exercer a persecução desse ilícito. STF julga legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor ações por improbidade administrativa. Vota o ministro André Mendonça. No ano de 2009, dia 20 de outubro, faz referência a essa teoria, citando precedente da própria Suprema Corte dos Estados Unidos, e no voto ele faz consignar que deve-se ter presente, a partir dessa técnica lógico-racional, fundada na teoria jurídica dos poderes implícitos, para assim conferir eficácia real ao conteúdo e ao exercício de dada competência constitucional. Se a administração pública tem competência constitucional de zelar e garantir a probidade, tem que lhe ser garantida também a competência para que essa probidade seja efetiva em todas as suas dimensões. Há vários precedentes do Supremo que tratam dessa questão dos poderes implícitos. E, ainda no âmbito desses precedentes, no mesmo voto do eminente ministro Celso de Mello, ele diz que a questão, portanto, é de saber da legitimidade quanto ao fim que se tem em mira. Verificada a legitimidade deste fim, todos os meios que forem apropriados a ele, todos os meios que a ele forem claramente adaptáveis, todos os meios que não forem proibidos pela Constituição, implicitamente se tem concedido ao uso da autoridade a quem se conferiu o poder. Dentro dessa perspectiva dos poderes implícitos, faço referência ao seguinte: ainda, mesmo em relação ao manejo da ação penal pública, em relação ao qual o Ministério Público é o privativo para sua propositura, a Constituição expressou como um direito fundamental a vítima do ilícito a admissão da propositura da ação penal privada subsidiária da pública. Ou seja, mesmo quando a Constituição confere privatividade ao Ministério Público, não se retirou da vítima a possibilidade da ação penal privada subsidiária da pública, diferentemente do que foi feito na legislação que ora está em debate, sobre a sua pretensão de constitucionalidade e validez. E 7043. Ora, se mesmo no âmbito penal julga assim legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor ações por improbidade administrativa. Quem vota é o ministro André Mendonça. A legitimidade para postular em juízo a respectiva responsabilização adequada pelo ilícito, o que, no caso, se dá pelo manejo da ação de improbidade. E, como já dito da tribuna, se não for a ação de improbidade, alguma outra ação, ainda que inominada, precisa ser garantida. Eu queria me deter um pouco, talvez
em um aspecto que foi trazido em alguma medida pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, que trata do princípio da eficiência. Algumas semanas atrás, quando discutíamos o trâmite dos inquéritos policiais, um caso no qual o eminente ministro Alexandre de Moraes é o relator, antecipou seu voto o eminente ministro Ricardo Lewandowski, abrindo uma divergência. Eu acompanhei essa divergência, no meu voto entendendo pela necessidade de participação do juiz também nas etapas correspondentes ao inquérito. E, na oportunidade, fiz questão de pontuar que há uma tensão sempre presente, quando eu me refiro a direito sancionador de modo geral, a relação entre eficiência e garantias. Na oportunidade, disse que sempre o direito sancionador há uma tensão pela busca da eficiência, de outro lado, há também uma tensão na busca do maior nível possível de garantia. E entendo, como também já fiz referência, que todos nós somos garantistas ou devemos ser garantistas, até porque significa, na sua máxima expressão, no âmbito do processo, ainda de modo específico, as garantias processuais esculpidas no próprio artigo 5º da Constituição. E que, ainda que haja essa tensão, como também, por vezes, a tensão entre o binômio desenvolvimento e sustentabilidade, se deve buscar, na medida do possível, garantir eficiência sem prejudicar na mesma, de outro lado, a questão das garantias. O fato é que eu me pergunto, retirar a atribuição do ente público afeta as garantias processuais? Não. As garantias processuais, elas precisam ser verificadas no curso do processo. Se há contraditório, se há ampla defesa, se houve abuso, quem abusou vai ser responsabilizado. Por isso que há um controle judicial, por isso que há um juízo de admissibilidade de uma ação de improbidade, por isso que, se houver abuso, é crime, pode ser abuso de autoridade. Então, há uma série de mecanismos legais estabelecidos para a garantia. E vou além. A própria lei, como foi alterada, ela traz inúmeros instrumentos de garantia. A prescrição intercorrente, por exemplo, trazida, é um instrumento forte de garantia e de justiça do processo. Então, atribuir-se ou não, tirar-se ou não a legitimidade, não é uma questão que afete a garantia, mas afeta diretamente a questão da eficiência. E Robert Klitgar, em seu célebre e referenciado livro Control and Corruption, ministro Fux, Vossa Excelência, que é um estudioso da análise econômica do direito, ele analisa a corrupção desde a perspectiva econômica. Ele, penso que, juntamente com a professora Rose Ackerman, são os maiores expoentes dessa vertente doutrinária. E, nesse livro, Controlando a Corrupção, ele traz um cálculo, ou apresenta uma fórmula da corrupção. E ele diz que a corrupção é igual ao monopólio mais a discricionariedade menos a contabilidade. Ou seja, diz Robert Klitgar, se eu monopolizo a atribuição do Estado num único órgão, eu potencializo a corrupção. Se eu diminuo a contabilidade, eu potencializo a corrupção. E o que buscou o legislador? Monopolizar a persecução da improbidade administrativa. Ao assim fazê-lo, automaticamente aumentou-se o risco
de incremento da corrupção e de não prevenção da improbidade. Isso é um dado matemático. Nós podemos concordar em ter legitimidade e não ter legitimidade, mas é um dado matemático. E eu vou tentar demonstrar até um pouco por que é matemático. O mesmo Robert Klitgar afirma que o monopólio privado, assim como o monopólio público, produz ineficiência. STF julga legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor ações por improbidade administrativa. O monopólio tende, se não na sua plenitude, a gerar ineficiência. E ele diz isso no ambiente público como no ambiente privado. Em outras palavras, monopólio produz improdutividade, ineficiência, incrementa a corrupção. É realmente matemático o raciocínio de Vossa Excelência. É uma fórmula matemática. Quanto mais nós tivermos legitimados ao combate à corrupção, mais eficiente será esse combate. Se o Estado se coloca à disposição órgãos de combate à corrupção, esse combate se torna muito mais eficiente do que reduzir a um player só essa legitimação. É isso. Esse é o cálculo dele. Então, a opção seria fazer uma ação popular. A ação popular ela já prevê, em grande medida, isso. Eu não sei se a opção seria ação popular. Não, por esse raciocínio seria isso. Não. Nesse raciocínio seria confiar nas instituições públicas e se punir os agentes que abusarem dessa prática. Sob a minha ótica. O que se faz nessa perspectiva de aumentar a accountability, e aí sim, de modo muito efetivo, é aumentar a transparência. Porque o cidadão acompanha, de modo mais efetivo, a atuação administrativa. E a solução, na minha ótica, é não só garantir-se que quem tem o dever de ser probo e garantir a probidade faça a persecução correspondente, e também, e acho que esse Supremo Tribunal Federal tem um papel importante nisso, que quando houver abuso, se faça também a persecução correspondente dos abusos. O próprio Klitgar, e isso não é privilégio nacional, ele diz, o problema de eventuais abusos e arbitrariedades na persecução da corrupção existe em todo lugar no mundo. E a solução não é reduzir as políticas de garantia da probidade. É você criar mecanismos cada vez mais seguros. E por isso, por exemplo, quando se discutia, eu era ainda advogado-geral da União, senhor presidente, e o presidente da República nos chama, a mim, ao então ministro da Justiça, ao controlador-geral da União e ao subchefe de assuntos jurídicos, sobre a sanção ou veto de dispositivos da Lei de Abuso de Autoridade. Em pauta, julgamento conjunto das ADIs 7042 e 7043. STF julga a legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor ações por improbidade administrativa. Se é verdade que deve-se garantir a probidade, não se deve compactuar com os abusos. Não são relações excludentes, sob a minha ótica. E de modo até mais específico, e pedindo até vênia ministro Gilmar, até para fazer um registro histórico e elogiável da minha parte, a primeira ação de improbidade que a AGU propôs na sua história foi sob a gestão do ministro Gilmar Mendes.
um outro registro histórico e certamente dentro de parâmetros de responsabilidade. Isso não significa que Sua Excelência necessariamente vai ter uma votação consentânea à minha defesa hoje ou à defesa do eminente relator. Mas, para fins históricos, registra que, enquanto na lei, Sua Excelência cumpriu efetivamente o que estava disposto na lei. Um outro registro histórico, e eu peço ao Leandro que entregue aos eminentes ministros. Fui advogado da União quando ingressei na AGU, já era ministro, o ministro Gilmar Mendes. E tenho a honra de ter minha carteira como advogado da União assinada até hoje por Sua Excelência. Assim como também tive o privilégio de ter como advogado-geral da União Sua Excelência o ministro Dias Toffoli. E não digo isso por soltar palavras ao vento, mas por reconhecimento, e não só meu, mas acho que de grande parte da instituição, que foram os dois grandes advogados gerais que nós tivemos, dando dinamismo, modernidade à instituição. E no ano de 2008, quando Sua Excelência o ministro Dias Toffoli era advogado-geral da União, a AGU passava por um momento de crise, justamente no que tange à persecução dos ilícitos. E era muito criticada na imprensa, e dizia a imprensa da época que a AGU só recuperava 1% do que cobrava. O ministro Dias Toffoli, então, estrutura um departamento e me nomeia para ser diretor desse departamento de patrimônio e probidade. E dessa estrutura, se em 2008, 2007 se recuperava 1%, se chegou a 2011 recuperando 15%. E pairava uma discussão na instituição sobre a forma da atuação da Advocacia Geral da União. E sempre foi consenso interno, nós não queremos ser o Ministério Público. Porque a modulação institucional do Ministério Público, pensávamos, enquanto éramos advogados da União, não se modulava às necessidades da advocacia pública. Essa cartilha é do ano de 2012. Por que eu trago isso? Para demonstrar os impactos da questão da eficiência. Se em 2008 a AGU era criticada, em 2012 todas as mensagens presidenciais fazem referência a esse trabalho, encaminhadas ao Congresso. O Tribunal de Contas faz uma menção elogiosa à Advocacia Geral da União. O Departamento de Estado americano, numa análise de mais de 120 países, faz uma referência elogiosa à Advocacia Geral da União. E, no âmbito das Nações Unidas, a Advocacia Geral da União é mencionada como uma boa prática na atuação desses ilícitos. Isso está na página 7. Em 2011, recebe o Prêmio Novari. Ministro Jorge Raj, página 10, representa uma nova postura da União. Ministro Zinler, já não se pode falar como no passado em recolhimentos irrisórios. MP junto ao TCU, quebra de paradigma. Desembargadora Salise, prática inovadora. Professor Francisco Haas, ministra Carmen, pró-reitor da Escola Superior Dom Helder Câmara. Atuação tão importante para a sociedade. Se constituíram princípios e, para se evitar abuso, esses princípios estão normatizados até hoje na instituição. Página 15, 12º.
A atuação do advogado da União deve ser pautada pela consciência da sua função institucional, devendo zelar pela qualidade e pela eficiência do seu trabalho, bem como devendo evitar demandas temerárias, desproporcionais e infundadas. Aí há alguns números. As associações que representam os membros da instituição trouxeram outros dados e eu considero importante fazer referência ao que a Procuradoria-Geral Federal trouxe. Porque o que acontece na prática? A AGU não fica investigando. Ela recebe a documentação dos órgãos públicos. Corregedoria da Receita, Controladoria Geral da União, Corregedoria do INSS, Corregedoria dos Ministérios, eventualmente a própria Polícia Federal, e ela passa a dar um tratamento àquelas informações. E me chamou a atenção nos dados da PGF. A Procuradoria-Geral Federal recebeu das autarquias, em 2017, 887 processos com indicativos de improbidade. 329 ações ajuizadas, 558 processos arquivados. A maioria arquivado. 2018, de 772 processos, 217 ajuizados, 555 arquivados. 2019, de 551 processos, 160 ajuizados, 391 arquivados. De 2020, de 487 processos, 197 ajuizados, 290 arquivados. Na verdade, se arquiva, se faz uma análise criteriosa, e dentro desses critérios, o arquivamento significa um ponto de tranquilidade para aquele que, de certa forma, teve um apontamento de possível improbidade. Eu não gosto de pontuar muito atuações. Doutor Aras, nós vamos ter atuações, em sua grande extensão, muito bem conduzidas pelo Ministério Público, mas, eventualmente, vamos ter algumas atuações que fogem desse padrão. Sua Excelência costuma nos colocar algumas situações que lhe geram preocupação nesse sentido e as medidas que Vossa Excelência tenta adotar nessa perspectiva. Certamente se pode encontrar, no âmbito da advocacia pública, situações como essa. Por que eu estou dizendo isso? Em 2012, eu decidi não atuar mais nessa área, porque isso aqui gera desgaste pessoal, profissional. Mas, em 2016, por circunstâncias de necessidade da administração pública, me pediram para estruturar a questão dos acordos de leniência. Julgamento conjunto das ADIs 7042 e 7043. Mas se nós tivéssemos STF julga legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor ações por improbidade administrativa. Quem vota é o ministro André Mendonça. Que fizeram acordo com a CGU e a AGU fizeram acordos com o Ministério Público. Cito duas, OAS e UTC. Não fosse a competência da administração pública para fazer esses acordos, essas duas empresas hoje estariam fechadas. Porque há diferenças de perspectivas. E, por vezes,
manter o monopólio numa instituição, com todas as prerrogativas que o Ministério Público tem, e com as vantagens e desvantagens, mas me permitam, de forma construtiva, apontar as desvantagens, que a independência funcional dá ao Ministério Público, uma cabeça pode sentenciar todo um sistema ou toda uma empresa. E, ao atribuir essa pluralidade institucional, se permite correções de arbitrariedades em eventuais desvios na administração pública ou na advocacia pública e em eventuais desvios no Ministério Público. Eu me lembro que, em 2010, mais ou menos, as ações da chamada Operação Sanguessuga, doutor Aras, iriam prescrever. E o Ministério Público procura a AGU, nós não temos como, tempo, gente para propor essas ações. E a AGU constitui uma força-tarefa para que essas ações não fossem prescritas. Há uma afronta, sob a minha ótica, evidente ao princípio da eficiência. E a concorrência na legitimidade não significa mais garantia. Também por isso tenho total tranquilidade em sustentar dessa maneira. No último aspecto, que trata da obrigatoriedade de representação judicial. Ainda que eu não anua com os argumentos da causa de pedir das ações, eu acolho o pedido nesse aspecto também. Por quê? A advocacia pública, por vocação constitucional, tem por dever representar o ente público. Isso não significa que, de modo extraordinário, não deva representar o agente público na atuação desse mesmo agente. Até os dias de hoje, a AGU, Sua Excelência, ministro Gilmar, na última sessão, fez referência a uma ação de improbidade que ainda tramita em relação ao ex-ministro Malan e, salvo engano, ex-ministro Pedro Parente. Certo. Com relação ao PROER, salvo engano. Quem representa, salvo engano, também até hoje, esses ex-agentes? A própria Advocacia Geral da União. A AGU, até os dias de hoje, representa todos os ex-presidentes, de minha memória, desde o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em ações de improbidade ou ações civis públicas. A grande questão é atribuir uma vinculação efetiva sem outros critérios de análise, simplesmente porque um parecer foi dado, sob a minha ótica, se desvirtua a essência da advocacia pública. Hoje, ainda que haja crises em alguma outra situação, essa representação ela é feita em grande medida com muita responsabilidade. O que eu quero dizer, e o ministro Alexandre também abordou isso, ao se dar um parecer, não se tem todas as dimensões do que está por trás daquilo. Por vezes, formalmente, está bem, mas no âmago daquela situação administrativa específica, há outras circunstâncias que o advogado público não tem nem condições de saber. E atribuir uma vinculação imediata, parecer por uma licitação, por uma política pública, a obrigatoriedade de representação judicial, significa vincular obrigatoriamente o interesse público a um possível interesse que não tem a busca desse interesse público, ou que é contrário a esse interesse público. Daí que, logicamente,
não se deva deixar desguarnecido o bom gestor público, ou o gestor público que não é ímprobo. Não se pode, em contrapartida, simplesmente porque formalmente foi dado um parecer, se vincular essa representação judicial. Sob a minha perspectiva, isso se contrapõe à essência constitucional da advocacia pública, prevista na própria Constituição, que é representar o Estado. Nesse sentido, eu acompanho integralmente o voto de Sua Excelência, o eminente relator, tanto nos aspectos de julgamento da inconstitucionalidade que foi levantada, como também dos efeitos decorrentes na questão própria ao acordo de não persecução civil e também a obrigatoriedade de a advocacia pública fazer a defesa de agentes públicos. É como voto, senhor presidente. STF julga legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor ações por improbidade administrativa. Tendo em vista o adiantado da hora e os compromissos assumidos, nós vamos prosseguir Ministro Luiz Fux. no dia de amanhã com essas ações diretas de constitucionalidade e as demais que constam da pauta. Eu quero agradecer a presença dos advogados, dos colaboradores, dos senhores ministros, dos servidores, e declaro encerrada a sessão.